Olá pessoal, hoje eu trouxe aqui minha amiga, minha figueira. Essa é uma figueira microcarpa. Estava fazendo uma manutenção básica nela aqui, porque hoje tem um vídeo especial. É um vídeo que a gente fez em parceria, eu e o meu amigo Diogo, lá do canal Faz de Tudo, Yoroyusa de Melo. Então a gente decidiu falar sobre figueiras, porque figueira eu acho que tem que ser muito valorizado num país tropical, né? Então a gente tem que saber que a gente tem como fazer bonsai muito legal, e a gente é um material que se consegue com uma melhor qualidade aqui. Imagina se a gente realmente investir em fazer um material bacana com figueiras. Então, conversando com o Diogo, a gente estava tentando definir ainda um novo tema e tudo mais, mas eu acho que a gente acabou ficando, não, vamos ficar na figueira, que eu acho que é bem legal. Vamos falar um pouco sobre, que tem muita dúvida, o povo tem dúvida demais sobre figueiras. Então decidimos fazer 3 perguntas para lá, 3 perguntas para cá, sobre as figueiras em geral, tá? Então eu montei aqui umas perguntas para o meu amigo Diogo. E porque eu tenho curiosidade, não é que eu estou questionando ele não, é que eu tenho curiosidade como que é lá na região dele, os problemas que muitas vezes eu tive aqui, quero saber como é que se resolve lá. Aqui eu perguntei o seguinte, pergunta número 1, quais são as pragas mais comuns que se tem aí nas figueiras no teu viveiro? A minha aqui, cara, eu tive mosca branca e eu passei um trabalhão para tirar, até não perceber. Levou vários galhos de algumas plantas, inclusive essa aqui sofreu muito. Na época sofreram o nerifolia, a microcarpa, ficus tiger, ficus benjamina, e eu acho que só. Sofreram, mas sofreram muito assim, tá? Então, nerifolia, né, não sei se eu falei, então deu bastante problema. E eu queria saber quais as pragas que dão aí na tua região e o que tu faz para acabar com a praga, e se tu usa algum preventivo, o que você usa? Então, Fabiano, excelente pergunta essa aí em relação às pragas. Realmente aqui nos meus ficus costuma dar mais algumas pragas que outras, e para isso vou pedir licença de todo mundo para mostrar com a mão essa doença que inclusive está acontecendo aqui no meu ficus benjamina. É uma praguinha de uma mosca que vem aqui e coloca uma espécie de uma larva na folha, e ela se enrola na folha, é uma coisa muito estranha. Às vezes costuma dar no meu benjamina, que eu estou tratando aqui, um pouquinho de purgão. E sim, para fazer o controle dessas pragas, eu uso o controle preventivo. Eu uso, no caso, a cauda sulfocalce, que eu costumo usar ela aí de 15 em 15 dias para evitar quando acontece qualquer tipo de controle preventivo. Agora, quando a praga já está instalada, como no caso dessas aqui, eu costumo usar esse veneninho aqui, que o meu grupo aqui de bonsai, pessoal aqui da minha cidade, usa esse veneninho aqui para controle de inseticida. E tem se provado muito bom quando a praga está instalada. Chama Diazitop PM, inseticida orgânico fosforato para uso rural. Então a gente coloca só um pouquinho, a gente coloca bem pouquinho para 1 litro de água e borrifa em todas as folhas. Então é isso aqui que eu costumo utilizar tanto para o controle preventivo como para o controle já quando a praga está lá. Vou mostrar a doença para vocês aqui. Vou pegar aqui na mão para mostrar os detalhes para todo mundo. Então, no caso, essa aqui é a praga que eu falei para vocês, ó. A primeira praga no ficus benjamina. Aqui em cima tem um variegata e aqui é o benjamina normal. No variegata eu percebi que ele é muito mais frágil em relação às pragas. Olha aqui, ela costuma enrolar e ela enrola a folha toda. Então quando tem isso aqui, eu já venho aqui e tiro todas as folhas doentes. Porque eu reparei que quando a folha está doente, fica mais fácil de passar para as outras folhas. E eu reparei que o ficus ele precisa de sol. Quando o ficus ele fica fraco, presta atenção nessa informação. Quando o ficus fica com pouco sol, ele fica mais suscetível a pragas. Vocês estão vendo aqui, ali era meu viveiro. E eu tive de mudar tudinho para cá.
porque essa árvore aqui cresceu demais e estava pegando muita sombra. O que aconteceu? Essa planta ficou mais fraca, veio a praga e deu o purgão. Tá vendo essa folha? Essa folha tá com purgão, ela não tá saudável. Olha só, eu vou passar a unha aqui para vocês verem a coloração normal da folha. A coloração normal dela é esse verde, ó, tem que ser um verde bem vistoso. Então isso aqui que deu na folha representa aí o purgão que estava aqui. Agora já não está com, as folhas estão sujas, mas eu já fiz o combate da praga aqui. E agora a gente tem que esperar ela recuperar. Opa, perdi o foco. Então essa aí foi a primeira pergunta do Fabiano Costa. Vamos à próxima pergunta. Então, gente, a minha pergunta número 2 é o seguinte. Aqui na escola Confraria Floripa Bonsai, o meu cultivo aqui, tá? Eu prezo bastante pelo orgânico, tá? Então, adubação e tudo mais, eu uso sempre orgânico, né? Salvo quando tem problemas graves e tudo mais, que eu acho que a pessoa não deve ser bitolada a usar só isso toda a vida. Tem hora, né? Igual a gente pode comer organicamente forever, mas quando a gente fica doente, a gente tem que tomar um remédio, temos que acabar usando químicos e tudo mais. Então, de uma forma usual, no meu cotidiano do viveiro e da escola, assim como eu passo para meus alunos, a gente trabalha de forma orgânica, tá? E eu queria saber como que você faz aí no teu viveiro, tá? E dependendo de como tu age aí, como que tu alia o teu substrato à tua adubação. Tipo aqui eu tive que usar um pouquinho de orgânico para manter a minha população de micro-organismos eficiente, que eu trabalho com esse tipo de base de adubação, no meu substrato. Como que tu faz aí, cara? Então, pessoal, essa pergunta aí do Fabiano é muito boa em relação à adubação. Fabiano, da mesma forma que você, eu também estou preferindo usar nos meus ficus, não apenas nos ficus, mas nas plantas todas. Eu estou preferindo usar um adubo orgânico também. Já desde a construção do substrato, quando eu faço a composição do meu substrato aqui eu estou fazendo coisa particular minha, estou usando um substrato composto de 50% de pedrisco e 50% de esterco de vaca. O meu substrato ele é 50% adubo de cocô de vaca. Tem que ser sempre curtido para não ter perigo da acidez prejudicar as plantas. E aí depois que o substrato já vai perdendo a sua composição de nutrientes, eu estou usando aqui o Thai Gold Mix. Caraca, eu comecei a usar esse adubo aqui faz mais ou menos 2 anos. As minhas plantas, elas desenvolveram de uma forma tão assustadora, e o que eu mais gostei aqui do Thai Gold em relação aos ficus foi a diminuição das folhas. Quando eu costumava usar adubos químicos, como por exemplo o Osmocote, eu ainda uso o Osmocote, mas eu uso pouquinho, só na primavera. Quando eu usava o Osmocote, eu percebia que a folha crescia demais. E agora quando eu uso o Thai Gold, a gente vê aquela explosão, a gente vê a coloração dos ficus. A gente está falando dos ficus, né? A gente vê a coloração dos ficus ficando bonita, a gente vê mais brotação nos ficus e a gente não vê aquelas folhas grandonas. Aqui eu estou aqui tirando aquelas folhas da praga, né? A gente não vê aquelas folhas ficando grandonas. Então quem quiser usar o Thai Gold, não é só porque é patrocinador lá do canal não, mas eu justamente procurei uma marca para patrocinar que fosse boa. Porque sabe, se a gente vai recomendar uma coisa boa para as pessoas, a gente tem de usar e ver se dá certo. E é por isso que eu gostei demais do Thai Gold. Eu não pretendo trocar esse adubo aí tão cedo. Realmente é um ótimo adubo. E tem aquele fator das micorrizas, que eu acho que todo mundo já é de conhecimento fator, que as micorrizas, que vão ser esses fungos, os fungos aeróbicos que eles precisam de oxigênio, né? Então a gente tendo um substrato bem granulometrado, as micorrizas vão decompor, no caso do meu substrato, vão decompor o esterco e vai dar mais nutriente para a planta, vai ajudar na fermentação. Então essa aí é a minha resposta para a segunda pergunta. Eu também estou preferindo adubos orgânicos. Sei que tem outros adubos excelentes, mas eu gosto desse aqui nas minhas plantas. Já a terceira, né, e última pergunta para o meu amigo Yoruyusa Diogão é o seguinte, cara. A grande maioria das figueiras cultivadas no Brasil são importadas, embora tenhamos várias, né? Inclusive isso aqui é chinês, né?
a microcarpa é chinesa, a Tiger é chinesa, as benjaminas, então tem muita, que é tudo de fora, né? Embora tiveram uma adaptação muito boa, né? Um país tropical como o nosso, né? Que as figueiras reproduz feito louco. Inclusive, grande parte se reproduz em cima de toco, de pedra e tudo mais, né? Então não tem muita dificuldade no cultivo. E eu queria perguntar para ti se tu tem dificuldade, né? Em alguma espécie, algum tipo de figueira na tua região, se ela demonstra algum tipo de dificuldade nesse cultivo, e se tu tem algum problema com alguma que sempre te incomoda em alguma dessas espécies, ou para reproduzir, ou para isso ou para aquilo, se tem alguma coisa que te incomoda aí. Então tu viu que eu fiz a minha base de perguntas em cima do cultivo, que são realmente coisas onde os iniciantes se batem bastante. Então, Fabiano, terceira pergunta sua, bem bacana mesmo, cara. Bem bacana, eu vou explicar por quê. Realmente, quando o Fabiano falou das figueiras, porque os ficus, né, os ficus em geral, eles são considerados, eu acho, acredito, né, talvez eu esteja falando bobeira aqui, são considerados uma espécie de figueira, né, as figueiras em geral. E as figueiras, como nós sabemos, a maioria delas, quando elas não nascem aí, elas têm essa característica das raízes que são muito atrativas para o bonsai, raízes que podem subir, engrossar rapidamente em cima da pedra, raízes aéreas como esse ficus panda. Então muitas pessoas começaram a trazer vários tipos de figueiras, de ficus de fora, como por exemplo um ficus que é chamado de Tiger, eu acho que ele não é aqui do Brasil, tem um ficus que é lá do Vietnã, eu estou tentando me lembrar o nome dele, mas não vou lembrar agora, mas eu vou colocar aqui na descrição, na legenda, o nome do ficus. Então eu não estou tendo dificuldade com ficus aqui não, pelo menos aqui na região centro-oeste, eu sou de Goiás, esses ficus têm se mostrado muito vistosos. Aqui, ó, esse ficus aqui é um ficus panda, ele está muito bom. Esse ficus aqui é o ficus mais comum que tem, chamado de ficus mata-pau. Deixa eu abaixar aqui a câmera para vocês verem aqui. O ficus mata-pau, ele é daqueles ficus que costuma nascer bastante abraçado nas árvores. O ficus mata-pau é excelente para quem quer trabalhar Seki Jojo, que abraça a pedra, né? Ou então Shih-Tzu, que você pode colocar ele em cima de uma pedra, rapidamente ele vai abraçar. Eu tenho outras espécies aqui de ficus. Eu tenho o ficus panda, eu tenho um ficus aqui que em Goiás nós não descobrimos o nome científico dele, ele está no Seki Jojo. Aqui o pessoal do grupo a gente chama ele de ficus peludinho, porque quando a gente pega na folhagem dele, ele parece que é peludinho. Tem o ficus benjamina, que todo mundo conhece, é um dos bonsai que é mais conhecido lá na parte da Ásia, né? O pessoal adora essa planta aqui, ela fica enorme, né? Tem o ficus retusa e tem o ficus Greensland, que é também chamado de ficus microcarpa. Eu tenho outro ficus ali também, eu estou indo lá andando, falando com vocês. Então os ficus, se a gente for pesquisar, tem mais de 60 espécies de ficus. Os ficus têm essa característica de muitas vezes nascer nas árvores, então é muito fácil de recolher eles e amador, a gente vai lá na árvore, sobe lá e tira. Eu tenho outro ficus meu que está aqui no chão engrossando. Esse aqui foi o que eu esqueci o nome dele. Aqui, ó, tá aqui mamando no chão, tá aqui para engrossar. Então não tô tendo dificuldade com as figueiras. Eu até tenho umas espécies aqui que muita gente não se arrisca a cultivar aqui em Goiás, que é uma região muito quente, com muito sol. No caso, os ácer, são poucas pessoas que se aventuram a cultivar os áceres. Mas por que eu estou falando isso dos áceres? Ah, mas o vídeo não é de ácer. O que acontece é que tem muita... Aqui eu tenho o ácer caed, tenho o ácer desrojo e o palmado. Eu tenho os 3 tipos de ácer. E o que acontece? Deixa eu arrumar aqui para vocês me verem aqui. O que acontece? Muita gente tem medo de cultivar espécies diferentes, mas nunca tentaram. O que eu queria falar para as pessoas é, se você gosta de uma espécie, se você acha essa espécie bonita, antes de você ler os comentários das pessoas, essa espécie não tem como cultivar no seu estado e tal. Faça o teste, vá lá e prova por você mesmo se dá certo ou não. Por exemplo, aqui em Goiás ninguém que tentava cultivar o ácer desrojo e agora está tendo mais pessoas que estão cultivando o ácer desrojo. A gente descobriu que se a gente colocar sombrite, 2 sombrites, o ácer, apesar de ter as folhas fracas, ele vai conseguir sobreviver sim. Então a mesma coisa serve para as espécies mais diferentes de figueiras.
tenta cultivar ela para depois você experimentar e ver se dá certo ou não. E se você não deu certo uma vez, tenta de novo. É isso aí. Ah, que vídeo bacana esse, hein? Então, Fabiana, a primeira pergunta que eu vou fazer, eu vi os seus vídeos aí e eu vi que você tem o Ficus Boni, eu acho que é o Ficus Boni ou o Ficus Tiger. Desculpa se eu estou me enganado. Mas eu olhando essa planta, que é umas duas plantas que eu não tenho, Ficus Boni e Ficus Tiger, olhei as imagens da internet dela, já tive muitas curiosidades. Nós sabemos que a gente tem muitas, mas muitas espécies de ficus, né? Tem gente que faz coleção de bonsai só de ficus. E o que eu quero saber é o seguinte, qual que é a diferença do Ficus Boni e do Ficus Tiger? Ah, e por que eu tô aqui do lado desse Benjamina? Eu achei também o Boni, eu acho que foi o Boni ou o Tiger, eu achei muito parecido com o Ficus Benjamina, que tem a folhinha pequenininha e meio compridinho. Dá pra gente diferenciar então o Ficus Boni do Ficus Tiger? Como é que você faz essa diferenciação aí? É só uma curiosidade que eu queria saber pra gente explicar pra galera uma dúvida minha que pode ser uma dúvida de muita gente. A diferença, cara, a diferença de Ficus microcarpa simples para o retusa, vamos dizer assim, e para o Tiger, né? O Tiger, ele tem na casca dele alguns traçadinhos bem interessante, ele fica todo riscadinho, tá? A folha é menor. Já o microcarpa, ele não tem aqueles traçadinhos tão definidos. Ele é um pouco diferente, ele é mais pingadinho. Ele não é tão como é o Tiger, tá? O retusa, o Ficus retusa, ele tem a folha um pouco maior, não é tão... ela é um pouco mais esbranquiçada e a casca também é muito esbranquiçada. Só que tem muita confusão no seguinte, um Ficus microcarpa muito bem cuidado, com a folha reduzida, com um tronco bem saudável, é muito parecido com um retusa, com um Tiger, vamos dizer assim, tá? Com algumas diferencinhas na casca. E se tu deixar um microcarpa meio largado, com pouca adubação, a folhagem meio clara e a casca também, acaba parecendo muito retusa. Então é bem complicado de tu entender exatamente qual é qual. Só o tempo com o manuseio que tu consegue entender melhor. Já sobre os Ficus Benjamina, tu pergunta qual que é a diferença do Benjamina e do Boni. Eles têm a mesma classificação, são Benjamina os dois. Só que o Boni, ele é conhecido também como o Crencracker, que ele é muito quebradiço, também é conhecido como mandioquinha. Então, ele dá a folha menor, tá? E ele é um pouco mais compactado. Eu acho infinitamente melhor para fazer bonsai do que o Benjamina simples, que tem a folha grande, que se usa nas floriculturas aí, para fazer aquelas topiarias. Beleza? Então, Fabiano, outra dúvida que eu tenho é em relação à desfolha dos ficus. O que acontece é que aqui na minha casa, quando eu faço a desfolha dos meus ficus, principalmente o meu Ficus Greenslant, ou também chamado de microcarpa, em vez de eu ir lá e fazer o tradicional, que é a gente desfolhar até o pecíolo, deixando só o pecíolo, né? O que a gente faz é cortar mais ou menos 2/3, o que eu estou fazendo, né? É cortar uns 2/3 da folha e deixar um pedacinho final da folha. Eu reparei que quando eu faço isso, eu diminuo as chances de acontecer aquela retração da seiva e o ficus acabar perdendo alguns galhos. Eu quero saber, você, como é que você faz aí essa desfolha dos seus ficus aí para trabalhar sem perder essa retração da seiva? Diogo, é o seguinte, cara, quando eu desfolho meus ficus aqui, eu deixo sempre apenas a parte inicial da folha mesmo. Eu tiro a folha inteira, tá? Então, quando eu vou cortar, eu tiro logicamente com tesoura, sempre desfolho sempre com tesoura as figueiras, mas eu corto pelo talinho. Eu não tiro, não deixo nada de pedaço de folha. Só que assim, eu faço isso muito com as microcarpa, Tiger, tá? Então, as que eu vejo que tem mais problema com isso são as Benjamina e o Green Island, certo? Então eu sugiro que você continue assim realmente nos seus Green Island e nos Benjamina ou Boni, mas eu não vejo essa dificuldade nessas outras que eu te falei. Eu sempre vou desfolho com tudo mesmo.
Então, Fabiano, para minha terceira pergunta, eu estou um pouquinho escondido aqui, mas é em relação às dicas. Olha só que bacana, esse aqui é um ficus que eu não sei o nome dessa espécie aqui, a gente está tentando descobrir aqui, mas o que acontece é que todas as espécies de ficus têm uma características muito marcantes em relação às raízes dele. Então, a minha principal dica para quem quer trabalhar os ficus é aproveitar essa característica da espécie. Seja as raízes, que às vezes ficam muito abrasivas, né? Elas costumam, quando estão nas árvores, apertar a árvore mãe, né? São chamadas de árvores parasitas também. Então a gente aproveita essa característica dessa espécie para fazer os estilos Seki Jojo, os estilos Shichizuki, que é o bonsai em cima da pedra, bonsai dentro da pedra. E também outros estilos aí também, como as raízes expostas, né? Os bonsais com raízes expostas, chamados de Neagari. E também tem uma característica muito legal. Por exemplo, nesse ficus panda aqui, que é essa característica das raízes aéreas, né? Raízes que descem lá de cima da copa. Eu acho isso aqui muito legal. Quero saber, você, Fabiano, qual que é a sua dica dessas espécies de ficus para a galera aí? O que você recomenda aí para o pessoal? Então, gente, só explicando rapidão aqui, a Seki Jojo é aquela planta que é tipo essa daqui. Eu vou mostrar para vocês aqui atrás, ó, ela é em cima de uma pedra. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma pedra enorme, ó. E essa planta, ela tá em cima de pedra. O Ishitsuki, ou Ishitsuki, ela é aquela que é plantada em cima da pedra. Então, às vezes a pedra se faz até o vaso, né? Dependendo de como for, ou se coloca o vaso embaixo. Outro também que ele fala do estilo Neagari. O estilo Neagari é o estilo raiz exposta, onde fica bastante raízes e fica bem exposto, parecendo essas árvores de pântano, lugares que são alagados, né? Então, são três formas maravilhosas de trabalhar os ficus. Uma outra que eu gosto muito de trabalhar aqui, que se sobrepõe até às vezes ao Ishitsuki ou ao Seki Jojo, que é realmente essa como está aqui. Eu gosto de trabalhar ela com bastante raiz aérea, fazendo com que solde no futuro, que ela fique mais com cara que, não sei se muita gente não vai conhecer, logicamente, mas de repente dá um Google aí, coloca a figueira branca ou a figueira da Praça 15 de Novembro de Florianópolis. Então é uma figueira bem imponente. Aqui a gente tem muitas bem imponentes também, né? O Brasil inteiro, na verdade. E ela acaba fazendo essa base maravilhosa, onde eu gosto de trabalhar com uma planta um pouco mais compacta, dessa forma, que é mais ou menos tipo essa daqui, tem praticamente 1 por 1. Vamos ver aqui a quantidade, ó, o tamanho de base que ela tem aqui é quase 40, e essa planta tem 45 de altura. Então eu tenho uma planta aqui de quase que 1 por 1. Eu acho isso que seria até uma classificação também, que seria o Sumo Bonsai, que é o bonsai mais atarracado, né? Largo, porém baixinho e bem grosso, para mostrar que é uma árvore muito velha, e dá para fazer muito isso com figueiras. E a gente tem que aproveitar isso, porque lá fora já estão fazendo muito, embora tenhamos aqui alguns trabalhos muito bons também. Mas lá fora, eu digo no Oriente, lá fora, Taiwan, Indonésia, Vietnã, o pessoal está trabalhando muito já com figueiras, fazendo trabalhos maravilhosos, tá bom? Então, bora trabalhar com figueira, tá? Eu acho que essa é a minha consideração final aí, nesse primeiro. Gostaria de agradecer o Diogo pela ideia, né, da gente fazer esse vídeo e trabalhar também em cima de figueiras. Então, achei muito legal o tema. Então é o que eu tenho para dizer, gente. As figueiras são plantas maravilhosas para a gente trabalhar. Elas liberam para a gente uma faixa de erro gigante, porque está sempre brotando. Então o legal é sempre ir em cima das espécies que se dão bem no seu clima. Por isso que é interessante eu falar as minhas daqui do sul, Diogo da região dele, porque a gente acaba entendendo que quanto mais dentro da sua região as figueiras, a gente vê que elas estão indo bem, não só figueiras, como qualquer outra planta, é interessante da gente ter isso daí como um guia, para a gente se dar bem no bonsai. Tá legal?
Gente, muito obrigado. Eu vou ver se mostro algumas figueirinhas minhas aqui para vocês, só por cima assim de algumas que estão sendo trabalhadas ou coisas desse tipo, para poder ter uma ideia de outras mais, porque só apareceu essas aqui. Tá legal? Encostado em tempo, 13 meses encostado. Muito obrigado, Diogo, pela participação aqui no canal Como Fazer Bonsai, né? Muito obrigado por estar fazendo parte também no canal. Gente, quem não foi ainda lá, vai lá no canal do Diogo, já se inscreve no canal do Diogo, curte o vídeo que a versão dele é diferente da minha. A gente trocou as perguntas e respostas, mas a gente vai fazer edição diferente. Então ele tem umas edições bem bacanas, ele faz bastante coisa bacana. Vai lá olhar. Conhece o canal do Diogo, porque tem um monte de coisa bacana fora o bonsai, tá? Gostei bastante das coisas que ele tem lá. O bicho é inteligente, humilde e é um cara muito legal também, tá? Não esquece de dar um like então no nosso vídeo aqui, se inscreve no canal. Da mesma coisa faz isso lá no canal do Diogo. Eu vou deixar aqui embaixo o link pro vídeo do Diogo, né? Então, viu aqui? Olha lá para ver como é que fica também e já conhece o canal, tá bom? Gente, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Grande abraço, gente, um abração. Quem não gostou, pá, volta tudo. Quem gostou desse vídeo, já vai lá, dá um like, tá bom? Muito obrigado. Pô, esse final ficou uma merda, depois eu vou fazer outro.